Eu vou fazer uma parábola aqui, com o entendimento que é me dado pelo Pai do céu, é claro, para vocês entenderem o que está acontecendo hoje no mundo religioso, com muita gente que estão enganados. Eclesiastes 7:27, Salomão escreveu: comparei uma coisa com a outra para chegar ao entendimento positivo, ou seja, para chegar ao denominador comum, para chegar ao resultado. É como o Salmo 119 e 160. A suma das palavras de Deus é a verdade. Quando um homem, ou vice-versa, uma mulher, vê, ele é solteiro, ela é solteira, e ali. Mas eu vou pelo lado reto, porque certo é o homem que conquista uma mulher, não é uma mulher que conquista um homem. É fora do normal quando vê uma mulher tá queixando, um homem tá querendo namorar, pedindo um homem para namorar. É fora do normal. O certo é o macho é que procura a fêmea. Então vamos lá. Quando um homem ele olha para uma mulher num determinado tempo e vê ela bonita e fala, poxa, aquela mulher, eu vou tentar conquistar ela. E aí ele chega para ela é uma mulher bonita e ele talvez não é tão bonito, né? É um pouco inferior em termos de fisionomia, em termos de simpatia. Aí quando ele fala assim, moça, posso conversar com você? Ela olha pra cara dele assim e diz, sai de mim, sai de mim. Ela tá com a superioridade de império. Então, talvez ela tá jovem, não conhece nada da vida e a mente dela está voltada, achando ela que ela vai achar um homem na vida que seja do jeito dela em termos de boniteza e talvez ela pense até que seja um cara bilionário. A resultado ela rejeita. Ela não sabe quem é aquela pessoa, não conhece aquela pessoa interiormente. Aí mais tarde ela pode achar alguém do jeito que ela pensava, mas quando vai conhecer por dentro não é aquilo que ela pensava. Aí aquele que ela rejeitou talvez é o que fazia ela feliz. Voltando para cá, a Igreja de Deus, que hoje está no Brasil, isso aqui eu já estou lhe traduzindo a parábola. Ela, para você entrar nela, você precisa ser chamado. Chamado por quem? Por Deus. Como é que é chamado? É quando a Igreja de Deus está pregando, aí as pessoas vão ouvir e vai entender a voz do Criador, porque as palavras de Deus que está na Bíblia é palavra de Deus. Então, se alguém vai ler as palavras de Deus, você vai ouvir a voz do Criador. Principalmente no nosso tempo, é o tempo que a tecnologia avançou, onde a ciência se multiplicou. Então, as palavras de Deus hoje, por quem é enviado por Deus, é bom deixar bem claro, ela ganhou som, ganhou voz, ou seja, a voz de Deus é quando a palavra de Deus é lida, como está escrito. E um dos pontos principais que não devemos descartar é nós temos a cópia da Bíblia. A Bíblia, as palavras de Deus, ela tem origem. Então, o enviado por Deus, ele vai buscar a fonte, o fundo, aonde foi criado, aonde foi escrita, para trazer as coisas que foram aumentadas na cópia da Bíblia e o que foi retirado, para que as pessoas que é chamado por Deus tenham o conhecimento completo. Então, meus queridos, as palavras de Deus ela é pregada e as pessoas que ouvem vai ser chamado. Então, quando alguém é chamado e alguém ouve,
Então as pessoas mais tarde, assim como muitos de nós hoje na Igreja de Deus, foi chamado e se batizou e hoje sabe onde é que está, sabe em que corpo é que está, entendeu? Então, por causa de muitas igrejas ter chegado antes no Brasil, então tem muitas pessoas que se espantou quando viu a Igreja de Deus. Olhou para Eli Soriano e rejeitou. Rejeitou o quê? As palavras de Deus, porque o que recebeu antes já se acha que é cristão. Então, como Paulo escreveu aos primeiros cristãos em 1:8 de Gálatas, se alguém anunciar outro evangelho além do que pregamos, seja anátema. Então, como a Bíblia diz que Deus é contra os falsos profetas que furtam as palavras dele, então, meus queridos, as pessoas que furtaram as palavras de Deus se colocaram como se fossem os verdadeiros cristãos. Eu já vi muitos seguidores de pastores, obreiros, falar assim: se alguém vir trazendo outro evangelho além do que esse, que seja anátema. Mas, olhando a Bíblia hoje, em Isaías 46:11, a Bíblia diz que nada sabem os pastores. Então, imagine aqueles que seguem ele. Então, meus queridos, o caminho antigo é a igreja antiga. A igreja antiga é aonde Deus criou o caminho para chamar as pessoas para serem salvos. Entendeu? Então, Isaías, João 7:51. Não rejeite nada concernente à religião sem antes examinar. E se você é temente a Deus, você vai ver que foi enganado pelos falsos pastores. Mas se você também vai estar amando a religião dos padres, dos pastores, porque todos eles são o que o padre ensinou, os pastores aprendeu e exercem de uma maneira diferente para enganar as pessoas. Então, é isso que eu tenho a passar para vocês. A Igreja de Deus é o caminho da salvação. E Eli Soriano é feio, não tem simpatia, mas as palavras de Deus que ele ensina são puras, fiéis e verdadeiras. Deus abençoe a vida de todos vocês.